primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e todos para esse momento que é muito importante para a gente, né? É o lançamento do nosso segundo almanaque do Samba de Terreiro. Esperamos que quem não tem acesso ainda, né, depois procura aqui a gente. É um material que a gente de fato quer que esteja acessível para todas as pessoas. A gente tentou colocar uma linguagem realmente que se aproximasse do nosso público e que fosse interessante para todo mundo ter acesso ao samba de terreiro, saber o que é samba de terreiro, né, que a gente sempre reforça que não é samba que fala de orixá, né, que está relacionado àquele início das escolas de samba, no terreiro de chão batido, onde o samba era feito, antes das quadras. Então aqui a gente traz um pouquinho, né? A gente faz um passeio pelo repertório, que vocês vão ouvir daqui a pouco também, que também foi fruto de muito estudo. O Carlos é um pesquisador, esse é Carlos Raulino, que é o idealizador desse almanaque. Ele tem uma história de pesquisa com samba de mais de 30 anos, um pesquisador autodidata. Então, ele aprendeu a pesquisar sozinho, por interesse puro, e foi pesquisar, escrever. Eu topei a loucura de me fazer uma parceria com ele, nesse sentido, quando todo mundo falava que a gente estava ficando era doido de querer lançar um material como esse, de remar contra a maré, né, que a gente... mas não desistimos e está aqui o resultado, né? E daqui a pouco todo mundo vai ter acesso. Pode falar. Então, na verdade a Jaque é uma historiadora, mas a Jaque é uma pesquisadora de samba. Vem participando de rodas de samba pelo Brasil já há muito tempo. Então ela não caiu de paraquedas na vida da gente, ela realmente pesquisa. E o que acontece? Ela acreditou em mim, eu com a sétima série, mal feita, ela acreditou que eu tinha história para contar. E essas histórias, ela também reescreveu. Então é um trabalho em dupla que a gente fez. O primeiro almanaque já foi feito por 3 pessoas. Só que antes de falar de dupla ou de trio, a gente tem que dizer que nesse almanaque se envolveu muita gente, né? Muitas pessoas. Eu acho que entre fotógrafos, entre sambistas que aqui aparecem, entre escritores que aqui estão, eu acho que está em torno aí, pouco baixo, em torno de uns 40 pessoas. Né? A gente gostaria de chamar algumas pessoas para estar aqui com a gente, para somar nesse momento de troca, de conversa. E depois a gente vai ter uma palestra com o Paulo Matias, que é um pesquisador do Instituto Glória ao Samba, que também conhece a nossa trajetória aqui em Florianópolis, né? A gente também trabalha junto, alinhado a outros movimentos também de samba de terreiro no Brasil, que isso também é muito importante, a gente se conectar a outras pessoas, a outros movimentos que também estão fazendo, né, esse trabalho de pesquisa, de não deixar esse trabalho de uma velha guarda morrer, né? Então, a gente gostaria de chamar algumas pessoas. Isso, Carlos? Lembrando que depois da conversa aqui vai ter um bate-papo com o Paulo, e o Paulo Matias, porque o que acontece? Muitas pessoas falam que os sambistas do passado eram fóruns do comum, mas alguns nasceram fora do tempo. Nós temos Jandira, que foi nascer depois. O seu Monarca falou assim, ó, aquela menina ali, ó, era para ter nascido na nossa época e ela nasceu por quê depois? Por que ela está entre vocês jovens? Ela era para ter nascido lá com nomes que permitiam. E o Paulo Matias é um deles. Então eu aconselho, eu pelo menos, que não conhecia ele pessoalmente, eu não vejo a hora de sair daqui, sentar aí para poder assistir a palestra dele. Então, a nossa revista,
A nossa revista aqui, ela viaja assim no mundo do samba do Rio e de Florianópolis. O que acontece? Aqui você vai encontrar, por exemplo, lá do Morro da Caixa, aonde os sambistas frequentavam. Você vai encontrar, desenhado pelo Manuel, a igrejinha antiga de Florianópolis, onde a dona Lisete, da velha guarda do Copa Lorde, irmã da dona Tinha, que não sei se está aqui. A Tinha. Aqui. Mandou a foto para a gente e disse: essa é a nossa capelinha, é aqui que o sambista ia. Então você vai encontrar coisas que você não vai encontrar em outro lugar, talvez nem foto vocês encontrem. Então, entre elas, está uma foto bem interessante aqui, porque os Protegidos da Princesa, ela não só foi fundada aqui, como ela ganhou outros lugares. E alguns integrantes foram morar em Joinville. E lá frequentava um clube chamado Quênia. Seu Mário já ouviu falar do Quênia? Se chamava Clube de Negros. A gente chamava porque era um clube que ficava os negros, né? Eu não conheço muito bem sobre isso. Eu só sei que eu vi uma comissão de frente fantástica de um tal de Quênia que eu mal conhecia. Tudo pessoas negras bem vestidas na frente de uma escola de samba, e eu disse: eu vou botar essa foto no almanac, que são apadrinhados pelos Protegidos da Princesa. Eu queria que o Bernardino, que eu conheci ele lá, um historiador de Joinville, viesse aqui falar para a gente quem é o Quênia, para as pessoas que não ouviram falar, para mostrar que samba. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bernardino, né, nos falar sobre o Quênia. É isso, gente. Só vou achar aqui, para quem tiver com um almanac e quiser, a folha. É isso. Antes de eu enxergar, É os anos de pesquisa. Na página 13, ele vai falar literalmente dessa foto aqui. Ok? Uma foto de 1980 de uma escola de samba chamada Quênia. Boa tarde a todos. É realmente um grande prazer, né? Sou joinvilense nato, nascido no bairro Floresta, conhecido, né, como o bairro mais negro de Joinville, devido à população negra ali ser de maior número. E tive a honra, né, de ser convidado para falar um pouco da história, bem resumido, porque nós temos pouco tempo, da história do clube, Sociedade Quênia Clube. Sociedade Quênia Clube tem uma história até que na infância acaba se misturando um pouco com alguns momentos da minha infância, devido ao local onde eu me criei, onde passei uma parte da minha infância, que é a Rua Guarapuava, no bairro Floresta, aonde ali tinha a família, né, do tão conhecido Manuel Brás, Adelmo Brás, que vão ter uma influência muito grande ali na fundação do Quênia Clube. Mas o que é mais interessante nesse clube chamado Quênia, né, o nome de um país da África, eu até dou esse pseudônimo de seria como um quilombo urbano, é que até a década de 60, os negros que habitavam a cidade de Joinville eram restritos a clubes frequentados por brancos. O máximo que podiam era entrar dentro do clube e beber, dançar jamais. Isto o arquivo histórico lá de Joinville vai comprovar através de pesquisadoras, né, que foram a fundo. E aí surgiu essa ideia entre um grupo de amigos. Já havia um time de futebol chamado Quênia, e esse grupo de amigos idealizou esse clube com este nome. Então o Quênia Clube, além de ser um clube onde as pessoas
podiam dançar, as pessoas descendentes negras e africanas, né? Afrodescendentes. O Kenya Club, ele também é um lugar de muita resistência, por isso que eu chamo de quilombo urbano. Então, todo ser humano, ele tem que ter um lugar aonde ele se identifique, aonde realmente ele se encontre, ele tem a liberdade de ir e de vir. E o Kenya Club, em 1960, né, aquelas pessoas que empunharam o martelo, nós citamos aqui no almanaque Padilha, Botiaco, Seu Domingos e outros. Nós falamos também de Antônio Bernardino, conhecido como Risca, que eu tive a oportunidade de conversar com ele lá, no próprio Kenya Club. Então, o Kenya Club, ele veio num dos momentos muito difíceis para a população negra de Joinville. Ele surgiu justamente por causa de uma segregação na qual os afrodescendentes que residiam naquela cidade ali passavam. Foi onde eles se uniram, aquele grupo de jovens, e começaram a construir, compraram um terreno e a construir essa sede que hoje é um patrimônio imaterial da cidade de Joinville e é um lugar hoje aberto a todos, brancos, negros, de vários credos. Então esse é o Kenya Club. Até então frequentado majoritariamente por negros, mas hoje aberto, né, a toda a população joinvilense. Esse nosso quilombo urbano chamado Kenya Club. Resumindo, esse é o Kenya Club no bairro Floresta, na rua Botafogo, em Joinville. Quem tiver o prazer e a oportunidade de conhecer, ele está lá, de portas abertas. Surgiu depois a Escola de Samba Kenya Club, em 1967, né? Isso já num período um pouco mais para frente. Depois, em 1986, vai ter a Escola de Samba Príncipe do Samba. Tá? E aí, vamos falar em carnaval em Joinville, o Kenya é pioneiro. É ele que segurou e segura até hoje, né? Hoje tem outras escolas, mas foi um pioneiro no samba e na resistência do povo negro em Joinville. Essa é a história. Obrigado, hein? Então eu trouxe ele para exemplificar a luta aqui em Copaló, onde o seu Armandinho tirou a escola de samba junto com os seus, com seu viveiro de pássaros, os seus pássaros, só pássaros que cantavam bonito, assim. Ele pegou aqueles pássaros ali e ajudaram também a construir a Sociedade Recreativa Cultural Copaló. E a maioria das escolas de samba que também se utilizaram livros da colonia, que se tornaram uma sua casinha, os protegidos da princesa, que se tornou também um marco, e eles transformaram em lugares de samba uma cultura geral para abrigar as pessoas da comunidade, a grande maioria, pessoas negras. Sendo que aqui em Florianópolis também tinha os clubes de negros, como 14, 15, né, Samara? 25, né? 8. São clubes que abrigavam as pessoas da comunidade. As pessoas chegavam elegantes ali. Às vezes nem era qualquer não. O homem tinha que ser distinto para chegar ali naquele clube, entendeu? Para se associar, né? Então acho que ele veio para representar muitas pessoas, muitas famílias aqui em Florianópolis também, né? Então o que acontece? O Almanaque Samba do Terreiro, ele faz isso. Ele está tentando buscar nas suas raízes uma estrutura física através do samba, né? Samba está sendo trabalhado para isso. Eu acho que uma coisa que é bem importante também, que a fala do Bernardino me trouxe,
o quanto a gente também fez um esforço para ter determinadas fotos, né, determinados registros no almanac. E foi inclusive assim, uma conversa com o design, né? A maioria das fotos, eles, eu até comentei, né, com o Paulo Matias antes, eles queriam cortar essas fotos que eu e o Carlos tínhamos selecionado, né, e pedido para famílias e recebido, né, de pessoas. E eles queriam cortar essas fotos do almanac porque elas não tinham qualidade digital para estar ali, né? Então a gente fez uma briga. Então vocês vão ver que determinadas fotos vocês olham, ela não tem a qualidade que se espera para estar dentro do material. Mas cada foto daquela ali, cada material selecionado tem uma história, né? Tem uma pessoa que foi lá, muitas vezes com lágrima nos olhos, né? Nos contou a história daquela foto, nos cantou uma música. Então, para nós, aquele documento, aquela foto é muito mais rica do que eu pegar uma foto profissional de um fotógrafo, né? Claro que é importante para a gente também ter esses registros com alta qualidade, mas cada registro desse, então vocês vão ver que tem foto que está borrada, né? Que tem foto que está muito escura, que mesmo trabalhando com o pessoal da gráfica, com os designers, a gente fez questão de manter esse material. Porque de fato a gente acredita na importância dele e na história que ele está contando para a gente. É isso, Carlos. Mas é só vocês imaginar o seu Lidinho, que foi homenageado na revista, aqui. Essa revista está em homenagem ao seu Lidinho de capa. É só imaginar que ele me traz na carteira uma foto da década de 60 e ele dizendo para mim com a foto na carteira: Carlos, as pessoas me veem sambar, Senhor, mas eu já fui novo, já fui criança e já fui jovem sambista. E aí ele me entrega uma foto da carteira e a Jaque, junto com o Mário, junto com o Mário, trabalham em cima para essa foto pertencer. Ele me traz aqui embaixo num sábado. As pessoas que não conheceram o seu Lidinho, alguém aqui conheceu o seu Lídio da Costa, o seu Lidinho? Quem não conheceu? Então é uma figura altamente conhecida, né? Ele nos trazia a foto no bolso, entregou e disse: saiu o primeiro almanac e eu não vi nenhuma foto da nossa velha guarda jovem aí. Eu fui novo também, igual os outros que estão ali. Aí ele me deu uma foto de uma aula importantíssima de Flanelinhas, que a escola de samba Copaló tinha, onde o seu Mário César, que está aqui, nos deu os dados, nos trouxe os nomes. E essa foto se chamava Malandrinhos, uma foto que fez muito sucesso na década de 60. Então, além de vocês verem o que vocês sempre vê, pela primeira vez acredito que vocês vão ver seu Lidinho novinho aqui, fazendo muito sucesso em Floripa. Essa foto é a terceira. Página 6. Página 6. E falando ainda de foto antiga, olha só a importância desse material. As mulheres numa ala de percussão em Florianópolis, tocando percussão, né? Ninguém acha que tinha, mas o seu Ari me trouxe uma foto com ele coordenando uma ala de mulheres no chocalho Ganzá na década de 60. Está bem apagadinha a foto, é bem isso que eu já quis dizer. A gente não abriu mão de deixar essa foto também. Essa foto é escurinha, onde tem umas 6 mulheres, uma do lado da outra. É registro histórico, porque é a primeira vez que se registra uma foto de mulheres batucando numa bateria de escola de samba em Florianópolis. Estão aqui recebendo o almanac, a Priscila está aqui. Nós temos Priscila, que é neta do seu Teco, é escritora, altamente conhecida na ilha, vem prestigiar a gente. A fruta não cai longe do pé. A Priscila tem um livro que eu tenho, que eu
e que fala do seu Gentil, que era amigo do meu pai, que eu tive o prazer de conhecer. Eles tocavam Terno de Rei junto. Então é uma escritora muito conhecida, bem famosa, cantora e formadora de opinião, e veio aqui, neta do seu técnico, a fruta não caiu no escritório, né? Então, a gente tem também outras pessoas importantes aqui. O senhor Bruno Barros fez a nossa bandeira, né? Velha guarda, as mulheres, homens, Tânia chegou, todo mundo, então não podemos deixar de registrar a presença de tantas figuras importantes. A maioria aqui, acho que todas são importantes. O Paulo Matias ao palco. Paulo Matias é pesquisador, é jornalista, é presidente do Instituto Glória ao Samba de São Paulo. Posso falar mais uma coisinha? Mano Paulo, que a gente chama de Mano Paulo, porque o Paulo da Portela, o fundador da Portela, também era Mano Paulo, que chamava ele lá no velho estado de Sá. E eu não tenho certeza, falando com alguns escritores do Rio de Janeiro, amigos, que ele é um discípulo de Paulo da Portela nos dias de hoje. Boa tarde, meus amigos e amigas. É um prazer estar aqui. Eu tinha todo um script, né, de como a gente ia fazer essa palestra, mas eu sofri um impacto tão grande hoje aqui que eu estou meio perdido ainda. Como a gente brinca lá em São Paulo, eu estou perplexo. Estou perplexo. Hoje eu vi uma coisa, para vocês entenderem um pouco da minha trajetória. Eu tenho 45 anos, moro na região periférica de São Paulo, chamado Vila Missionária, próximo do Jardim Miriam e tal. E nos últimos 20 anos da minha vida, eu dediquei ao estudo sobre as transformações sociais e o desenvolvimento das escolas de samba no Rio de Janeiro. Então, eu continuo morando de aluguel, eu continuo sem ter carro, porque a gente não pode ter tudo na vida. Então, eu decidi que eu queria entender isso, que eu precisava ter os livros, as partituras, os discos de 78, o material, a memorabilia dos sambistas, para que eu pudesse entender, me colocar na vida daquele sambista, entender como foi ocorrendo essas transformações ao longo dos anos. Aqui nós temos o Manedinho, que é lá do Samba de Terreiro de Mauá. A gente mora cerca de uns 30 quilômetros de distância, mais ou menos, né, irmão? E embora sejamos da mesma cidade, eu moro de um lado, ele mora do outro, a gente não costuma se ver, embora não falemos toda semana, a gente não costuma se ver. E ontem nós estávamos juntos no quarto e eu estava falando, quando a gente estava comentando, das dificuldades de ter um coletivo que lute pela preservação e pela divulgação do samba que é praticado, o samba de terreiro, o samba da velha guarda, a exaltação ao nome dos sambistas que não tiveram a oportunidade de ser conhecidos, que não tiveram o reconhecimento que deveriam ter. Então a gente estava falando sobre isso, sobre o desânimo que isso causa na gente, a vontade de desistir. E a gente ficou até 5 horas da manhã ontem, batendo esse papo no quarto do hotel, e chorando mesmo, lamentando, né, a dificuldade, porque agora a Samba vai fazer 20 anos, Mauá já tem 25, 23, né? Então, fora o terreiro de Mauá, nós temos o Terra Brasileira, nós temos aqui o Samba de Terreiro de Florianópolis, nós temos os sindicatos em Curitiba, nós temos diversos agrupamentos espalhados pelo Brasil que sentem essa mesma dor. Então, eu tenho falado para ele da dificuldade que é isso, né? Da gente tentar alimentar a nossa casa, da gente pagar as nossas contas, e sem abrir mão de... Eles sabem muito bem. Eu chegava no dilema. Eu compro um disco de 78 rotação que eu vou resgatar um samba de compositor, ou eu compro uma calça no tempo? Eu vou comprar um disco de 78 rotação. Eu vou andar de carro ou eu vou comprar um acervo de fotografias de sambistas? Eu vou comprar um acervo de fotografias. Então a gente estava comentando sobre isso, sobre
essa dificuldade sobre o desânimo. E quando eu cheguei aqui hoje, eu vi as oficinas, fiquei maravilhado, mas quando eu estava sentado ali, e a Jaque é testemunha, ela está do meu lado, ela pode dizer que eu estou mentindo, que eu vi vocês cantando, que eu vi as senhoras aqui cantando, eu chorei como criança, porque isso acendeu em mim aquele espírito de 20 anos atrás, quando eu comecei a me interessar por isso, ir ao Rio de Janeiro, incomodar o mestre Monarco diversas vezes, fiquei 1 ano ligando para a casa dele, até um dia que eu consegui falar com ele, e isso me passou um filme pela cabeça. Então, antes de eu falar sobre a importância da preservação da velha guarda, eu quero agradecer a vocês todos pela injeção de ânimo que vocês me deram hoje. Eu só posso agradecer, porque eu vi aqui o samba acontecendo, o samba como ele tem que acontecer, o samba das pessoas trabalhadoras, de brancos, de negros, de mestiços, o samba acontecendo na sua totalidade. Vocês cantando sambas do Cachiné, cantando samba do Bide, cantando samba dos Filhos de Oliveira, eu chorei como criança, isso me levou lá atrás, 20 anos atrás, eu falei, cara, o samba está acontecendo. E quando isso acontece, quando a gente vê essa coisa mágica, isso fortalece a gente, isso dá vontade da gente continuar. Né, Manedinho? Eu chorei de um lado, você chorou do outro, porque a gente pensou a mesma coisa, né, irmão? Embora seja muito difícil, a gente vai continuar por conta disso, por conta desses momentos mágicos que acontecem. Eu só posso agradecer a você, mano Rodrigo, por isso, só posso agradecer a você, já a todos os irmãos e irmãs aqui do São Luís Terreira de Florianópolis. As minhas palmas são para vocês, primeiramente, tá? Agora eu vou destacar o que vocês fazem e o que a gente tem a fazer também em São Paulo e outros irmãos, outros agrupamentos fazem pelo Brasil. Hoje é um dia de comemoração, né, Dia Nacional do Samba. Embora exista uma corrente que conte uma história meia fantasiosa, envolvendo Ali Barroso e tal, não é nada disso. Esse Dia Nacional do Samba, ele surgiu no Congresso de Samba, em 1962, comandado pelo Edson Carneiro, no Rio de Janeiro. Eles convidaram um monte de pesquisadores, historiadores do samba, José Ramos Tinhorão, o J. Muniz, o Sérgio Cabral, um monte de gente, para fazer o quê? Para entender como manter os saberes tradicionais do samba preservados, mas sem que o samba ficasse engessado, sem que ele perdesse a sua naturalidade, a sua originalidade e a sua espontaneidade. Então, para a gente marcar esse começo, é basicamente importante saber disso, que o Dia do Samba, essa comemoração, ela é travada a partir desse Congresso Nacional do Samba em 1962. E eu vim aqui com um grande lance, com um pensamento nessas coisas aqui. Eu estava lembrando de um grande pensador, que é o amigo Bispo, que é o Liense, que ele fala sobre a geração avó do samba, que é uma coisa que eu tenho estudado. Aprendi com o meu amigo Pontinho, que é um grande pesquisador também lá de São Paulo, que faz parte do nosso instituto, e ele me explicou sobre esse conceito sobre geração avó do samba. E o que é esse conceito? É o saber cíclico sobre os saberes, sobre a ancestralidade, sobre os preceitos do samba. E como isso funciona? Ele começa, meia, e não é fim, é começo. Então, eu vi isso aqui hoje. Então, é muito importante aqui nós temos pessoas de diversas faixas etárias, e aí o meu foco vai ser nos jovens, principalmente porque a velha guarda já está fazendo a parte deles há muitos anos, porque a gente fala assim, comemoração do Dia Nacional do Samba. O sambista, ele não é só sambista no Dia Nacional do Samba, o sambista é sambista o ano inteiro, não é, Mano Rony? Ele não vive só no carnaval, ele não vive só naquela 1 hora e pouco na avenida. O sambista, ele vive o samba cotidianamente, toda hora, ele respira o samba. O samba, eu costumo dizer que ele é um modo de vida, né? O sambista tradicional, ele leva isso como um modo de vida. Ele respira samba o tempo todo. E isso impacta de que maneira?
impacta na maneira como ele conversa, na maneira como ele se relaciona, na maneira como ele trata os seus, na maneira como ele se alimenta. É um ecossistema, digamos assim. Então, o meu apelo hoje, a minha palestra, ela vai ser mais um apelo. Por quê? Eu venho falando isso constantemente e a gente tem perdido ao longo dos anos, até por conta da indústria cultural, da desvalorização da nossa cultura tradicional, a gente vem perdendo os elementos básicos da construção do samba. As coisas se transformam, a gente sabe disso. Isso não é aquela mania de passado, de querer ficar do lado de quem não quer navegar, né? Como diz o Paulo da Viola. Não é isso. Mas é uma preocupação que a Carolina, que está nessa sala há muito mais tempo que eu, o Edinho, a Jaque, a Jandira, que sabe. Nós temos perdido os elementos básicos da construção do samba. E aí eu vou explicar. Por exemplo, nós temos aqui uma construção. Vou usar como exemplo. Então nós temos parede, nós temos argamassa, nós temos colunas que fazem papel de vigas. Beleza. Você pode substituir esses elementos? Pode. A gente sabe que a tecnologia vem chegando, ela vem trazendo novas possibilidades, novos materiais, mas as coisas elas ainda vão usar cimento, elas ainda vão usar areia, elas ainda vão usar um alicerce, é básico. E no decorrer desses anos, a gente vê que o samba está perdendo esse tipo de construção. É como se a pessoa quisesse correr sem saber andar, na minha humilde visão. Então, esse trabalho que o samba de terreiro de Florianópolis faz é exatamente isso de resgatar a geração nova do samba. Porque o que vocês estão fazendo aqui é justamente isso. Começo, meio e recomeço. É uma maneira de não acabar isso. Porque o jovem que está chegando, aí ele vai pegar, não, tudo bem, eu gosto de samba, mas eu gosto de R&B, eu gosto de trap, eu gosto disso e tudo. E ele começa a misturar isso, e eu não estou falando que é errado ou não, só estou dizendo que ele começa a mudar as bases tradicionais. É como você construir a casa sem fazer o alicerce. Por quê? Porque ele não está ao lado desses homens e mulheres que representam a velha guarda e são detentores desses saberes. Então, a palestra hoje é basicamente um pedido, um alerta para que todos que estão aqui possam disseminar esse tipo de informação. É importante que nós estejamos conectados com as velhas guardas, independente da velha guarda que seja, de qual escola que seja. Os mais velhos são detentores desses saberes, e é isso que a gente precisa validar. A gente que é jovem, a gente tem essa obrigação de sentar com essa senhora, com esse senhor, e perguntar, olha, como que era assim, como que era o encontro da velha guarda em tal momento, como que era a aula dos compositores, como é que fazia, como eram os encontros. E é isso que o Raulino vem fazendo há 30 anos, é isso que a gente vem fazendo, é isso que o Mauá vem fazendo. Eu vou falar da minha experiência prática nisso. Vou dar um exemplo. O professor Edson Carneiro, que foi responsável por esse congresso do samba, ele tem um livro da década de 50 chamado Folguedos Tradicionais. E nesse momento ele visitou 3 escolas de samba. Ele visitou o Salgueiro, a Mangueira e a Portela. Inclusive o Lan, aquele desenhista famoso, que faz as capas dos discos e tal, morreu acho que uns 5, 6 anos atrás, que virou portelense, ele era o assistente do Edson Carneiro nessa empreitada pelas comunidades de samba. Ele levava um gravador onde eles gravavam os depoimentos dos sambistas. E beleza, eu adquiri esse livro há muitos anos atrás, e no meio do livro ele tinha as músicas que foram cantadas nesses encontros no Salgueiro, na Mangueira e na Portela. Aí um dia eu perguntei para o Monarca, falei, mestre, em 52, o Edson Carneiro foi na Portela, o senhor estava lá? Ele falou, estava, me lembro. Aí eu falei, como que foi? Ele falou, estava passando de bicicleta, o Natal falou assim, Monarca, temos visita na escola, vai trocar de roupa, pega o cavaquinho e vem para cá. Aí ele falou, fui em casa, deixei a bicicleta, peguei o cavaquinho, troquei de roupa, e fui para a Portelinha. Chegamos lá,
começou a cantar os sambas e tal. Um ano virou porteirense nesse dia, que ele viu o nosso comportamento, ele viu como a gente se portava, que a gente via naquela educação do Paulo da Portela, e aí ele virou porteirense nesse dia. Aí eu falei assim, o senhor lembra alguma coisa que foi cantada? Ele falou, meu pai, faz muito tempo. Mas eu lembro que a gente cantou um samba chamado Pelo Amor da Mulata. Cantou um trechinho do samba. Aí eu falei, mestre, o senhor é demais mesmo. O senhor sabia que isso está no livro? Ele falou, livro? Eu não sabia não, Paulo. Eu falei, Aí eu mostrei para ele, falei, eu não aprendi no livro, Paulo. Eu estava lá. Então, são esse tipo de experiência que a velha guarda detém, que não está nos livros, que não estão nas partituras, que não estão nos panfletos. Esse tipo de material, ele ajuda a gente. Ele dá base para você poder, se basear, perguntar. Mas grande parte do conhecimento está com essas pessoas que viveram a história. Você sabe aqui, mano, quem é o membro mais antigo da velha guarda de Florianópolis? Na verdade, nós temos membros mais antigos. Nós temos os fundadores das escolas de samba, que a gente pôde viver, conviver com alguns que já faleceram, eu conheci o Aventura, nos trouxe samba, nos trouxe sambas do terreiro que eles tocavam, samba de quadra, porque não é que nem hoje, samba enredo. Antes tinha o samba de quadra, eles cantavam, antes do samba enredo tinha o samba de terreiro. Então ele mostrou para a gente poder levar para o pessoal, para o público, os integrantes da velha guarda. Então, na verdade, Florianópolis tem diversos sambistas que fundaram os Prodígios da Princesa, Narciso Dião, o Filhos de Netuno, aqui na Escola de Marinheiros, vários sambistas, Baixada Cotorno, de vários sambistas que a gente pode conhecer e que a gente está falando de vários, não dá para falar um depois. Legal. Então, o meu apelo é para que os jovens aqui presentes colhem no Raulinho, colhem na Jandira, colhem na Jaque, colhem com o pessoal aqui do São Esteiro de Florianópolis, para incentivar que se localizem mais pessoas, porque às vezes tem porque o sambista às vezes não é só compositor. O sambista é um universo vasto. É a senhora que fazia comida, é a senhora que varre, que costura. Não é só o compositor. Às vezes a gente fala assim, não, o compositor ele faz o samba, é importantíssimo, mas o universo é muito mais amplo. Eu sempre costumo dizer que uma grande agremiação de samba, ela não se constrói sozinha, ela depende dos homens e mulheres que fizeram aquela história, e a maior parte das vezes ficam escondidos, ficam em segundo plano. A gente vê isso o tempo todo, quando eu falei. O tempo todo, a gente vê homens sambistas, às vezes não sai uma nota no jornal. Na verdade, não tem substituição, nós precisamos continuar. É isso. Precisamos continuar, ninguém substitui ninguém. Nenhum sambista, quando um sambista se vai, é uma marca que se deixa e fica ali para a gente levar para frente. A substituição não tem, mas o que tem levar a mensagem para frente. Paulo, sempre quando a gente está conversando no telefone, ele fala, não, a gente tem que levar a mensagem para frente dos velhos sambistas, dos velhos que deixaram história. Ele sempre fala isso e eu penso dessa forma também. É isso. E aí, quem faz samba, quem é o compositor, ele tem que, voltando naquela coisa básica, ele precisa saber desses preceitos de samba. Eles precisam ser preservados. Porque a gente tem uma árvore gigantesca e muitas vezes eu procuro escutar todo tipo de música para justamente fazer esse estudo. Às vezes a gente olha, vamos imaginar uma grande árvore. Às vezes o fruto que cai daquela árvore ele está tão diferente que você não reconhece. Eu vejo o som e você fala assim, prêmio da música popular brasileira, o melhor grupo de samba é isso. E aí eu olho, mas está tão diferente, eu não estou falando que isso é bom ou ruim, eu só consigo identificar que aquilo está tão diferente. Está ruim mesmo. Que eu não consigo saber o que é aquilo.
ele não tem nada dos elementos básicos. É como eu falei, é uma casa sem alicerce, sem coluna, sem telhado, mas estão falando que é uma O casa. máximo que eu chego é em 75, 78, que é o fundo de quintal. É o máximo. Sim, Eles mal sabem quem é o Paulo Benjamin de Oliveira. sim. Aqui nós, o Avivu. Eles são aquelas frutas bem bonitas, que nós vamos lá naquela árvore, a gente pega, vai comer, compra carne no supermercado, aquela goiaba, diz, pô, vai comer, puta, mas isso aqui não está gostoso. É só bonito. Entendeu? O fruto, a árvore está lá exposta, mas a raiz é fraca. O fruto sai azedo. Para sair um fruto doce, o samba necessita, a gente tem que lembrar uma coisa. Diferentemente das outras músicas, o jazz, o blues, o reggae, a música eletrônica, o sambista, ele abre mão dele. O Monarco fez 200 e poucas músicas, Zeca Pagodinho vai vadiar, e outro gravou, e outro lá gravou. Ele fazia mais de 50% do show dele cantando Paulo da Portela e falando Paulo da Portela, porque o sambista, o samba, é isso. Você às vezes abre mão de si, mesmo tendo um monte de música, para reverenciar os mestres. Então, essa é a raiz dos mestres. A música dele é forte, é de qualidade, porque tem uma raiz forte. Então, aquele fruto vai. Ele faleceu agora, mas daqui a 30 anos, aquilo vai ser uma fruta saborosa. Concordo. E aí eu penso o seguinte, complementando isso que você falou, concordo com tudo. E aí eu levo um outro ponto que a gente tem usado lá em São Paulo, porque o pessoal fala assim, só radicais, só militantes e tal. E aí eu chego naquele lance, eu falo assim, bom, eu não estou falando se é bom ou ruim, só estou te falando que existe coisas para trás que você precisa conhecer. Esse é o grande lance. E aí quem vai determinar se é bom ou ruim é quem vai experimentar. Você fala assim, olha, eu tenho aqui óleo da viola, você conhece? Conheço. Aí você fala assim, olha, eu tenho aqui o zinco, eu tenho aqui o Darcy Caxambu, eu tenho aqui o aniceto de pedra, eu tenho aqui o Liginha, a Maraféia, o Candeia, o Alberto Lonato, aí eu tenho o Gradinho, a Mangueira, aí você tem o Bilha, aí você tem o Bilho do Santos, e aí a pessoa precisa saber disso. E é esse trabalho que a gente tem feito, que vocês fazem aqui brilhantemente, é fazer com que as pessoas possam escolher, que não seja empurrado para cada um aqui, só o que toca na rádio, só o que ganha o prêmio da música popular brasileira. As pessoas, quando elas têm a oportunidade de experimentar outros tipos de samba, elas percebem a diferença, não tem como. E aí eu vou tirar mais um exemplo prático para comprovar a minha teoria. O Glória ao Samba, que é o coletivo que eu faço parte, ensaiava num bar às quartas-feiras na região do Butantã, em São Paulo. De um lado tinha uma igreja, do outro lado tinha uma escola, que tinha adolescentes que faziam 7ª, 8ª, primeiro, segundo, terceiro colegial à noite, jovens e adultos. Um dia chegou a diretora da escola, e a gente ficava lá, aquela coisa maçante ensaiando, Levanta Gigante do Cartola, tem um monte de inédito, aquelas coisas perdidas do Cartola, ficava cantando isso. Aí, um dia, chegou uma diretora da escola, com os professores. Oi, tudo bom? A gente, eu sou a diretora da escola aqui, em frente. Posso falar com você? A gente já olhou para cima e deu problema, vai pedir para a gente não ensaiar e tal. Lógico, pode falar. Ela falou o seguinte, os alunos aqui, do noturno, eles ficam cantando e sambando os sambas que vocês ensaiam aqui. E aí eles pediram para a gente vir conversar com vocês, se vocês não poderiam, na formatura deles, no final do ano, fazerem uma roda de samba cantando essas músicas que vocês ensaiam aqui. E aí eu falei, olha só, jovens de 15, 16, 17, 18 anos, queriam que a gente tocasse esses sambas do Cartola, sambas do Aniceto do Império, sambas do Liginha, que ela na festa de formatura deles. Por quê? Porque indiretamente esse samba chegou até eles. Então é isso que falta, gente. Eu acho que a missão nossa aqui, e eu não estou dando de professor, né, não é isso, mas eu acho que é um apelo de nós juntos, depois que eu vi
desanimado, do jeito que eu estava, depois do que eu vi ali, o poder transformador do samba, a minha palestra é mais um apelo para que cada um aqui ajude na disseminação desses sambistas, do trabalho que é feito aqui, que cada um possa, mas tem um sambista ali, vamos lá entrevistar, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer com que essa pessoa seja conhecida. A gente está falando da grande maioria de homens e mulheres, muitas vezes sendo alfabetizados, que doaram 20, 30, 40, 50 anos da sua vida ao samba e morrem sem glória. Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer, que já não dá para ressuscitar todo mundo, né, Mano Raulino? É trabalhar para que a vida dessas pessoas, enquanto elas estão aqui, que elas sejam dignificadas. Eu costumo usar a frase que só morre quem é esquecido. Quando a pessoa não é esquecida, quando ela está sendo sempre revisitada, rememorada, ela está viva, ela não morre, ela não caiu no esquecimento. Então, basicamente é isso. A minha palestra fala sobre a experiência real dos meus amigos de coletivos, como eu falei, o Edinho, que eu conheço o trabalho deles, como eu conheço o trabalho aqui de São Esteiro, de Florianópolis, que é isso, nós precisamos nos unir e fazer com que os sambistas, os autênticos sambistas, sejam exaltados, que o nome desses homens e mulheres sejam propagados para todos os lados, que as pessoas saibam quem foram as pessoas responsáveis pela construção do maior gênero popular brasileiro. E como que vocês vão poder ajudar nisso? Do meu jeito de ver. É levando para os netos de vocês, os filhos de vocês, a história do samba. Porque o samba é diferente. O samba é de todos. Quando falam para mim assim, a minha mãe é mãe de santo e tem muito coisa assim com o samba, eu disse, não, Mãe Eloy era pai de santo e tal, já dão uns exemplos de sambista que era um pai de santo. O garoto vem para mim e diz, eu sou evangélico e não sei o quê, eu já lembro do seu Silas de Oliveira, o maior compositor de samba de todos os tempos, evangélico, vem de uma família evangélica, um pai protestante, então ele usava palavras bíblicas no samba dele, que deixava o samba fantástico, palavras que não eram usadas até então. Aí ele via com aquela letra fantástica. Aí o outro diz, não, mas eu sou ateu, meu filho é ateu. Não, mas tem samba, quem tem samba para tudo? O samba é brasileiro. O samba é uma fonte de riqueza que ninguém tem nem ideia. Mas os orientes lá, não, a bandeira da Portela foi inspirada no Japão, aquela primeira da Primeira Guerra. Todas têm os raios. Até hoje, porque a bandeira do Brasil está lá, os raios. Bandeira do Japão, o cara chegou, vou fazer a bandeira. Então tem para tudo. O samba ele é tão amplo, é muito mais amplo do que o que o cometeiro fala na internet. O cometeiro diz assim, o samba é isso, né? Muito mais do que isso. É isso e muito mais. Eles querem botar um ponto. Não, gente, é 3 pontos, é para os filhos de vocês, de todos os brasileiros. Então vocês saem daqui todos compromissos e dizem, pô, cara, ouve um samba bom, ouve um samba histórico, conheça a história do samba, porque quando o Mano Paulo fala de compositores, ele citou ali, que citando Priscila, já foi lembrando de outro, porque se parar só a Portela, é um celeiro. O Paulo tinha mania de botar nas músicas dele, já é uma coisa bem do interior, de sítio. Ele gostava de adotar nomes de pássaro por seus sambistas. O tal era o sabiá, o nome era tal. Então, o interior é sítio, o samba é tão completo, e é tantos compositores, eram tantos pássaros maravilhosos, tudo esquecido. Aqui em Florianópolis, Mano Paulo, os nossos sambistas, para não falar da história do samba, eles diziam assim, tá aí o samba anos 70, anos 70 trazia tudo do Rio. Saía. Ué. Aí o outro, e o samba antes de 1900, saía, morria, antes trazia tudo do Rio. Trazia tudo do Rio, então não tinha samba aqui. Aí eu, que nada, cara. O cara é preguiçoso, não gostava de contar a história do samba para nós. Coroa preguiçoso. Aí tu pega aqui os que me ensinaram o samba das velhas guardas, eles me trouxeram uma carrada de samba de compositor, e nós estamos com um monte de samba aqui, ó, antes de 1970. Mulheres fazendo samba. Aqui, gente,
E a primeira mulher, todo mundo sabe quem é do Rio. Todo mundo diz, mas ninguém diz certo, porque era Amália. Amália era da Unidos da Tijuca, mas todo mundo fala que era a Dona Ivone Lara. Ela foi a primeira a fazer samba enredo. Antes dela, teve a Amália que fez na Unidos da Tijuca na década de 30, comecinho da década de 30. A Amália foi a primeira mulher a fazer samba no Rio de Janeiro, que eu saiba. Depois, Dona Ivone foi a primeira a fazer samba enredo, mas em Floripa ninguém sabe quem é. Nem eu sabia quando eu fui ver a amiga da minha mãe. É brincadeira, eu quero mais. A amiga que visitava a minha mãe, tia do Celinda Papalorde, Maurília, entendeu? Está aqui. Então, aqui você vai poder conhecer a primeira mulher, divulgar. Então, o que você tem que fazer para os seus filhos, neto? Que eu gosto de funk, bom. Eu gosto de sertanejo, bom. Eu gosto de pagode, bom. Tem que conhecer samba, filho. Tem que conhecer quem foi Paulo da Portela. Que o malandro de pá. Tem que conhecer, ele montou a ordem do negócio. Né, Mano Paulo? Carlos, o papo tá muito bom. Na verdade, a gente está com um horário um pouco curto, né? E eu gostaria, na página 30, vocês poderão posteriormente, né, ler o pequeno texto que o Paulo Matias escreveu para a gente. Eu queria que rapidamente tu falasse um pouquinho para a gente sobre Júlio dos Santos, né? Sim. A gente tem essa fixação pelos sambistas da década de 20, década de 30, e é muito complicado você escrever sobre esses personagens, porque a gente tem um desrespeito com a nossa história, né? A história do Brasil, a história dos nossos verdadeiros heróis, a gente tem desrespeito com isso. Então, o Júlio dos Santos é um desses compositores que é meio mitológico, assim como o Edgar, assim como Gradim da Mangueira, assim como o Nilson dos Santos, Nilson Gonçalves, como Nelson Amorim da Portela. São sambistas que a gente tem pouquíssimas informações. Os caras passaram por esse mundo, fizeram sambas maravilhosos, mas desapareceram e ninguém sabe. Então o Júlio dos Santos é um desses compositores. E aí, nessas minhas pesquisas, eu consegui algumas informações, inclusive... Não, detalhe, porque essa vai ler, né? Sim, importante. Mas eu vou destacar o lance do... que através do... que é o que você faz, Dona Raulina. É o que a Dona Jaque faz, que é o lance de você pesquisar. E aí você consegue descobrir as coisas. E aí a gente vai vendo que existem muitas histórias que não são veículos rasteira, porque daí eu vi lá naquelas coisas de internet, aí eu vejo aquela história ali, não, eu estou falando sobre isso, eu desconhecia, e eu achava que conhecia tudo. Fui lá, li, eu disse, chamei a Jaque, material novo aí. Então, o Júlio dos Santos é esse tipo de personagem que mexe com a nossa imaginação. E a gente só vai conseguir saber sobre essas pessoas pesquisando. Aqui tem uma amiga que está representando um amigo, que é a companheira do Mano Quintas. Essa menina que morou aqui em Floripa voltou para o Rio agora, né? Ele faz um trabalho maravilhoso, o menino que fica escondido na dele, mas faz um trabalho maravilhoso sobre os compositores do Estado. É isso que a gente precisa ter. Então, tem texto do Quintas. Então é esse compromisso que eu gostaria de firmar aqui com vocês, depois do que vocês me deram hoje, eu só posso agradecer. Eu gostaria que cada um aqui saísse hoje com essa missão de reverenciar os sambistas da velha guarda e levar um pouco disso para cada um, para o seu filho, para o seu primo, para o seu neto, para que a gente possa reverberar o nome desses antigos sambistas. É isso. Obrigado. Então, rapidamente, a palavra. Tem uma pergunta para fazer para ela, então. Por favor. Que é o que eu queria falar. Qual é a importância? Tu viu o nosso almanac primeiro, né? Nós fazendo trabalho cultural na cidade, eu queria saber de si qual é a importância do almanac Samba de Terreiros. Tu acha que é importante a gente estar publicando esse tipo de material e deixando isso para as pessoas? Porque não estamos deixando para nós, né? Estamos deixando para as futuras gerações. Se isso é importante.
Primeiro, agradecer o Carlos, saudar o trabalho que ele faz na cidade, de primeira importância, saudar o Paulo Matias, muito bom te escutar, a Jaque também, agradecer pelo convite. Eu tive uma pequena contribuição com esse almanac, que foi a ficha catalográfica. E eu queria fazer só um adendo, assim, que às vezes ela parece uma pequena contribuição, mas ela pode se tornar uma grande contribuição, porque essa ficha catalográfica, que é aquela, o que a gente chama às vezes de catalogação na fonte, que vocês vão ver aí virando a primeira página, é a descrição, é a representação das informações daquele conteúdo. Num segundo momento, a gente vai ter que buscar o ISSN, que é o Registro Internacional de Publicações Periódicas. O Carlos estava falando das universidades. Infelizmente, as universidades elas não conversam com o mundo da rua, né? Os muros são muito altos. Então, esses mecanismos que parecem muito simples, às vezes até desnecessários, eles são fundamentais para que a gente possa colocar publicações como essas dentro da universidade, né? Para que o Almanac do Samba de Terreiro seja uma fonte utilizada dentro das universidades. Infelizmente, dentro das universidades, a gente está com alunos de 17, 18 anos, né? E mesmo, né, com idade mais avançada, que desconhecem personalidades que pra gente assim são, não vou nem falar de Pixinguinha, não vou falar, né, de Vonilara, vou falar de Chico Buarque. Tem gente que não conhece, vou falar de Jamelão. Tem gente que não conhece, né? Então, eu acho isso muito sério. Esses dias, vou responder também a pergunta para poder passar para o colega. E esses dias a gente estava lá no espaço e a gente estava rememorando alguns... A gente começou a dar propostas assim, para os cantores de pesquisar sobre os sambistas, a Jaque faz parte. Em vez de deixar a pessoa escolher o samba, a gente colocou assim, os sambistas. Um monte de gente não conhecia Roque Ferreira, não conhecia Maio Rosa, não conhecia, enfim. E foi muito interessante. E uma das alunas falou assim, lembrei daquele samba do Moacir Luz, que a gente gravou, que Acabou Meu Pai, né? Tem uma parte que pode passar assim, desapercebida por nós, que fala assim, ó, futuro é para quem andar. E eu fico pensando, se a gente não tem essa história, se a gente não tem essa lembrança, como que a gente vai construir? Em cima de quê que a gente vai construir? Né? Então eu penso, Carlos, que a grande contribuição que esse almanac pode dar é de realmente restituir para Florianópolis uma identidade cultural. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Neide Maria Rosa, e quando eu conheci a Neide Maria Rosa, eu nem sabia quem era a Neide Maria Rosa. Hoje, que eu sei um pouco, eu acho que tem muito para se descobrir sobre a Neide, né? Uma mulher que poderia nos dar muito, poderia ter inspirado muitas meninas negras em Florianópolis. Paulo, não sei se você já ouviu falar da Neide, e é comum que não tenha escutado, mas a Neide é uma mulher, manezinha da ilha, que nos festivais, morou 10 anos com a Elisete Cardoso, e nos festivais, quando Milton Nascimento despontou como celebridade para o Brasil, ganhou o primeiro lugar, ela tirou em segundo. Gonzaguinha chamava a Neide para interpretar músicas dele. Hermínio Belo de Carvalho, Pixinguinha, do Lobo. A gente não conhece isso. Então, e a gente descobriu através da Cláudia Zilinho, ela fazendo coro de pastora em vários sambas dos protegidos da princesa. Tá? E lembrando, falou, poderia inspirar meninas, né? Mas eu quero fazer uma adendo. Ela inspirou muitas meninas. Poderia continuar inspirando. A prova é que a mãe da Jandira, por exemplo, citava ela como inspiração quando ela cantava. E outras pastoras, mulheres a mais em Florianópolis. Quero lembrar, no almanac a gente fala da Maurília, e ela cantava também na rádio. E a Neide Maria era um exemplo que todas diziam, é aquela dali. E ela começou sendo
fazendo papel de pastora de outras mulheres negras, e o Zininho é que descobriu ela como uma voz de destaque. A prova é que ela foi muitas mulheres de novo, naquele período, moças jovens, se inspiraram nela. Só que hoje não tem mais ninguém se inspirando, nem nela, nem no Paulo, só os pop. Dona Ivone Lara é pop. Eu trouxe ela é raiz, é tradição. Mas se tornou pop porque é explorado de uma forma que já está se tornando pop. Porque nós estamos num Brasil que só tem uma, e eu acabei de dizer aqui que tem outras. Dona Ivone Lara eu trouxe para a Floripa, nós temos outras. Tem que divulgar ela, tem que divulgar outras, tem outros homens. Compositores como Moacir Luz, como Chico Buarque, são bons, mas lá atrás, dentro dessa temática de frases, Noel Rosa já fazia. Então, a raiz, o samba só vai ser forte, a música brasileira só vai forte, se a raiz realmente estiver forte. Só para dar uma... Eu peguei esses nomes justamente para a gente ver assim, que é coisa séria, né? Se nomes que a gente tem popularizado ali, as pessoas já não conhecem, imagina esses nomes, Neide Maria Rosa. Talvez, né, naquela época se falasse da Neide, mas eu não sei, Carlos, se as pessoas tinham a dimensão dos feitos da Neide no Rio, e não era registrado. Não tinha, mas pelo menos conheciam ela, hoje não conhece mais. Isso. A gente tem que lembrar que na década de 60, 50, 40, 30, 60, o samba estava entre as 100 obras que mais tocavam. Hoje, não tem uma obra de um compositor que é samba, porque os sambistas que eu conheço, como Jandira, como Paulo, como Rafael Orré, são compositores extraordinários, não tocam. E tem, eu posso, Tuco Peregrino, você apoiou, e tem centenas de grandes compositores. Eles não tocam. Tocou nos anos 70, 60, a juventude deles lá tocou, a juventude de outros, coroa, tudo tocou. A geração nossa é uma geração perdida. A nossa geração está perdida em termos de boa música. Está perdida por quê? Porque é a única geração que não tem músicas de samba tradicional no topo. Se pegar qualquer de 10 anos lá atrás, até na época de Carmelha Miranda, até da década de 1917 tinha pelo telefone, que estava entre os samba que mais fizeram sucesso, de lá para cá só essa geração que não sabe o que é samba. Então, assim, só destacar, né, a importância desses registros, da possibilidade de outros pesquisadores vasculharem essa história que pode estar supostamente perdida, mas não, né? Porque tem gente viva em Florianópolis para essa história, que a gente tem que escutar, E tem um mecanismo de registro, isso é muito importante. Né? Então, o Almanac de Samba de Terreiro, ele é esse mecanismo de registro. E a ficha catalográfica, que pode parecer uma coisa a mais ali, não é. Porque ela é um mecanismo de inserir esse periódico. A ficha catalográfica, a catalogação na fonte, é um mecanismo de inserir o que a gente chama de periódico, né, que são essas publicações que saem permanentemente, dentro da academia, né, no caso dentro das universidades, para os pesquisadores. Né? Então, só agradecer pela oportunidade de poder participar, isso me representa muito. Né? Eu acredito na cultura como uma formação paralela a essa formal que a gente tem na escola, muito mais libertária, que deixa a gente mais à vontade para fluir, né? E eu estou super à disposição sempre de vocês. Tá? O B está falando. Agora, o Carlos Silva, ele é uma pessoa estudada para falar de velha guarda. Eu não sei. Ele sabe falar. Ele sabe a importância. Tem importância a velha guarda? Bom, primeiramente, né, quero saudar aqui os meus mais velhos, saudar as minhas mais velhas, né,
agradecer pelo trabalho que desenvolve. Quero agradecer aqui os meus iguais. É um prazer encontrar o Matias, né, que a gente faz um tempo que não se vê, a gente só se fala de se encontrar e nunca dá, né? A nossa professora já, é um trabalho extraordinário que você faz também. E eu quero saudar o meu igual, o Carlos Raulino, né, que a gente já vem trabalhando junto há muitos anos. Eu e o Raulino, a gente vem pesquisando, estudando samba, falando de samba há muito tempo. Falar de velha guarda é falar de ancestralidade. Falar de velha guarda é falar destas pessoas que são guardiãs de um saber importante para a nossa cultura negra brasileira. É a partir dessa velha guarda que por muito tempo segurou e vem segurando, né, a cultura negra e trazendo a partir dessa cultura negra a nossa ancestralidade. Porque as velhas guardas, elas não têm só esse saber que é transmitido pela oralidade, tem a prática. Então, é com a velha guarda que a gente aprende sobre o samba. E é importante a gente ressaltar que o samba, ele é uma estratégia de resistência e sobrevivência da cultura e principalmente dos corpos negros. Porque o colonizador, ele quis exterminar os corpos negros. Era uma estratégia política de exterminar os corpos negros. Mas estes corpos negros resistiram através de estratégias que este colonizador desconhecia e desconhece. Porque samba, que para muitos é uma simples diversão, a capoeira, que para muitos não tem entendimento, porque ali naquela circularidade existe signos, né? Ou seja, se transmite saberes ali que para quem está de fora não sabe, desconhece. O colonizador, a branquitude, não conhece o que significa estar numa roda de samba. Para muitos, né, o samba tomou essa dimensão por intermédio do pagode. Isso é comercial. A velha guarda entende o que é uma roda de samba e o que dentro desta roda de samba está colocado. Por isso que este saber está ali. Esse saber está na roda. E este saber que está na roda tem dificuldade de inserção em espaços de outros saberes, como a universidade. Mas nós estamos quebrando isso. Com dificuldade, mas nós estamos quebrando. A exemplo do Matias, que está aqui, né, que é um pesquisador e que consegue dialogar não só nos espaços universitários, mas também na comunidade. Mas o mais importante é fazer com que esses nossos senhores e essas nossas senhoras, detentoras de muito conhecimento, também estejam nestes espaços que é uma representação da branquitude, que é a universidade. Que nós, dentro da universidade, nós que estamos na universidade, que a gente comece a abrir os espaços para estes senhores, que são doutores, que são doutoras, e que precisam estar lá. Então, a velha guarda, responsável por este saber, guardiã dessa nossa ancestralidade que vem, né, desses nossos antepassados, que foram nos deixando os seus saberes por intermédio da oralidade. E muito desta oralidade, a gente só consegue saber com uma pesquisa muito árdua, como o Matias faz, como o Raulino faz. Aliás, o Raulino, desde jovem, ele já era uma velha guarda. E o Raulino, quando eu conheci o Raulino lá, a gente tinha 20 e poucos anos, o Carlos já era velho, muito velho.
e um velho detentor de muito saber. O Carlos é mais novo que eu, mas eu tenho um respeito extraordinário pelo Carlos Paulino. Assim como eu tenho um respeito pelo o Doga, que toca, né, nas rodas de samba, eu tenho um respeito pela Jandira, que toca, né, a Josiane. Estas pessoas, elas são representantes desta velha guarda, ou seja, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando dos nossos mais velhos, daqueles que já foram e abriram um caminho para que a gente pudesse passar, mas nós também estamos falando desses que estão agora pavimentando para aqueles que estão por vir. E tem uma galera chegando. É por isso que nossos corpos negros não morreram. É por isso que o nosso saber negro continua aqui. E é por isso que o samba, e me perdoe o Ari Barroso, ele não é essa representação que se fez comercialmente em cima do nome do Ari Barroso. Ele é um nome importante e tal, mas ele é a representação da branquitude, não é. A nossa representação são as nossas velhas guardas. É um Paulo da Portela, é um Manasseia, é um Cartola, é um Carlos Cachaça. São esses nomes lá atrás que eles escreveram e deixaram a partir da sua oralidade. Então, no Dia Nacional do Samba, a gente precisa reverenciar, e eu aqui bato cabeça para esses nossos velha guarda, essas nossas velha guarda, os nossos mais velhos, os nossos, as nossas mais velhas. Então, no Dia Nacional do Samba, eu quero aqui fazer uma reverência muito grande a essas senhoras, a esses senhores e a esse senhor aqui, que é o Carlos Raulino, que desde que eu conheci ele, eu já conheci o Raulino velho. Na década de 90, estava o pagode assim, moderninho, tudo em alta. As trocas de instrumentos, tudo tinha sido trocado, o Ica tem sido trocado, o próprio tamborim tem sido trocado por outros instrumentos. Um cavaco financiando bandolim, violão de 7 cordas, o 6 estava tomando, todo mundo só queria tocar 6, agudo 6. E aí nós lá no Dona Adélia, nós montamos um grupo compartido. Eu não montei sozinho, eu tive o apoio do Mano Dinho, um grande pesquisador, um jovem, que me ajudou muito na época, porque ele era músico. E eu levava as histórias, e ele montou o grupo, nós ficamos 8 meses. Eu, muito jovem, ali ia tocar no barrical com o pessoal, mas a minha inspiração para montar aquele grupo era a vontade de montar uma velha guarda, porque eu já gostava da velha guarda da Portela, eu, o Mano Paulo, os meninos de São Paulo que estão lá também. E aí, eu já gostava daquele coro feminino, lá no morro eu já ouvia, na igreja de Monte Serrato, as senhoras, naquela dor, e a maioria tem bastante filho, e os filhos, e no morro passa dificuldade, a gente perde. Eu perdi os meus irmãos lá também perderam os deles. Então eu ouvi aquilo, eu vou montar um grupo. Daí eu disse, montando lá o grupo com a minha família, a minha esposa da época, Jandira, junto com a minha família lá, né? E a gente montou o grupo, Josiane aqui, nós tudo, né? E aí eu disse, mas eu montei um grupo com a cara de velha guarda, né? Parecia a velha guarda da Portela. Mas a minha vontade era montar a velha guarda do Copalorda. Em 96 eu tentei, não consegui. Eu fui lá, montei uma velha guarda do Copalorda, sentamos com o pessoal, aí montamos, porque eu não montei sozinho. Aí a Sandra, junto com o Marcarione, uma equipe me levou para lá, vou montar aqui a velha guarda. Montamos a velha guarda do Copalorda. A velha guarda do Copalorda saiu em 2001. Era a segunda velha guarda do Brasil, musical, só tinha no Rio de Janeiro. Aí a da camisa verde e branco tinha lançado, nós lançamos junto. E aí lançamos a velha guarda da Copalorda ali. Aí eles tudo bonitinho, cantando, acompanhando. Levaram o Monarca, eu levei o Monarca para o morro para eles.
e tal. Daí eu pensei, agora eles vão brigar comigo. Agora eles vão ficar bravos comigo, como a Adriana faz verão. Fui lá no seu Tita, não conhecia ninguém na colonia. Cheguei lá no seu Tita, vamos, o senhor tem uma velha guarda de aula aí? Ah, nós temos, vamos montar uma musical. Tu vai ter problema lá no teu morro. Eu disse, não tem problema não, vamos montar e montamos, que vim mesmo, mas apanhei. Montamos a velha guarda, depois montamos a velha guarda dos protegidos da princesa. Fui lá e disse, olha, vocês, eu acho vocês muito fracos para eles. Aí olharam para mim, aí tinha um Pelone, grande amigo meu, mas ele estava me conhecendo no começo. Acho que ele dizer o quê? O Paulo dá 10-0 em vocês. Como assim? Eles lá já têm uma velha guarda musical que canta, então vocês não têm, nós vamos montar e ainda vão se beijar, aquela briga. Montamos, seu título, só sei que estava uma hora. Eu ia na segunda-feira com senhoras, na terça-feira com senhores, na quarta-feira com senhores e com senhoras, fazendo samba e tal. Só sei que a Janira já dizia para mim, ô Carlos, ó, aqui em casa tem que ter uma casa nova, tem que ter comida para os filhos, vamos batalhar e tal. E aí, é aquilo que tu falou, ou paga o boleto, ou tu tá com as velhas guardas. Mas, no terceiro, meu filho, a velha guarda do Paulo me ajudou a criar ele, quando ele era pequeno. Batizado dentro da igreja do Monte Serrato, o meu filho, assim, ó, entendeu? O padrinho foi o meu compadre interno que representou toda a velha guarda, onde a neta está aqui. E a satisfação está com a velha guarda. Está com um bom partido, onde saiu Fabrício, onde saiu Dinho, onde saiu... Formamos, daí eu disse para o Marcelo, ô Marcelo, pô, saísse do samba, eu saí do samba, Carlos, agora, mas o samba me formou como cidadão, bom partido. Então nós vamos formar cidadãos com sambista. Ele não precisa ser sambista a vida toda, mas ele conhecendo o samba, a gente vai formar cidadãos. Hoje, Dia Nacional do Samba, a gente poder estar junto com vocês. Aí falou da universidade, né? Mas para te vir, tu teve que vir, né? Como é que... Tu veio como? De quê? De avião. Então hoje a gente tem o NEAB, que é da universidade, que a Maria Helena representa, que está ali sentadinha, que foi levado na minha casa pelo Alfredo, sambista do Topaló de 82. Foi lá, Carlos, precisamos botar o samba na universidade. E está apoiando o nosso projeto. E hoje a gente pode trazer ele para falar com vocês. Se falar o custo disso, né? E a gente pode trazer. Então a gente está conseguindo. Então hoje, viva o samba, né, gente? Viva o samba!